Muito boa tarde. No conjunto do relatório, o capítulo em que trabalhei conjuntamente com a professora Ana Costa é um capítulo relativamente pequeno e, portanto, o tempo que vou utilizar será proporcional ao capítulo, porque se trata sobretudo do capítulo em que pode ser interpretado como um contributo para os historiadores que um dia onde tentar compreender o que é que nos últimos 5 anos ocorreu à Europa e Portugal. E daí este título, a União Europeia e Portugal entre os resgates bancários e a austeridade, numa história, enfim, que começa por utilizando o estilo de narrativa típico dos historiadores, por tentar periodizar, não é? E esta tentativa de periodização da resposta europeia e portuguesa àquilo que nós chamamos crise, apontou para a possibilidade de distinguir 3 fases, não é? Uma primeira fase designada por financeira, uma segunda fase designada por económica e uma terceira fase designada por orçamental, nesta versão que eu agora tenho, e que corresponde basicamente a diferentes períodos temporais. Uma característica da resposta europeia à crise, logo em 2008, como se nos lembrarmos, é esta que nós costumamos dizer, e acho que dizemos bem, que a resposta foi tardia. Isto é, a União Europeia em 2008 começou por identificar alguma coisa a que chamou turbulência nos mercados financeiros. Bom, e entretanto já estava instalada a maior das desordens nos mercados financeiros mundiais e começou por responder a essa turbulência nos mercados financeiros através de uma decisão que vai ser julgada pela história, que foi defender o sistema bancário, custe o que custar, e defender com dinheiros públicos o sistema bancário, custe o que custar. No capítulo não é discutido se essa decisão qual vai ser o julgamento que a história lhe dará, mas o que é certo é que mesmo na altura havia alternativas disponíveis, alternativas essas que, aliás, foram mobilizadas por alguns países europeus, por um país europeu em particular, que foi a Islândia, que seguiu outro caminho, provavelmente por não ser membro da União Europeia. Bom, mas tratava-se, portanto, de responder a essa turbulência financeira, apoiando as principais instituições financeiras, evitando as falências e protegendo os depósitos dos aforradores, naturalmente. Essa decisão tem uma correspondência imediata em Portugal, através de um pacote legislativo que dá pelo nome de Iniciativa de Reforço da Estabilidade Financeira, ao abrigo do qual foram feitas as intervenções em 2 bancos portugueses, não é? Que, feitas as contas, ninguém sabe dizer ainda qual é que é o montante global, mas não falta quem aponte para 8 mil milhões de dólares como sendo a fatura da fase financeira em Portugal. 8 mil milhões de euros, dizia eu. Bom, esta fase durou pouco, entre março de 2008 e dezembro de 2008, porque em dezembro de 2008 já era absolutamente manifesto que a turbulência financeira não o era na realidade, e o que estava em curso era uma crise económica à qual a União Europeia teria que responder, porque havia uma ameaça de recessão e porque havia que evitar uma espiral recessiva, era o termo utilizado na altura pela Comissão Europeia, e fazê-lo de que modo? Sustentando a atividade económica e o emprego da maneira possível, da maneira que em circunstâncias semelhantes tinha havido respostas noutros momentos históricos, isto é, com um plano europeu de recuperação económica baseado
no funcionamento não só dos estabilizadores automáticos, não é? Do aumento, permitindo que a despesa pública acompanhe a quebra de emprego, sob a forma de subsídios de desemprego e outros meios, mas com programas de estímulo orçamental, que nesse plano europeu de recuperação económica começaram por ser de 1,5%, mas chegaram até aos 5% do produto interno bruto, que é um valor considerável. E mais uma vez em Portugal há uma tradução imediata dessas decisões políticas no plano europeu, através da iniciativa para o investimento e o emprego. Essa iniciativa para o investimento e o emprego, nesta fase que durou entre dezembro de 2008 e fevereiro de 2010, era vista como sendo o contributo nacional para o esforço anticíclico coordenado no âmbito europeu. Era o que aparecia no PEC 2008-2011, na revisão de janeiro deste PEC, e, apesar de tudo, isto é interessante relembrar, porque isto vai sendo objeto de discussão pública mesmo hoje, aparentemente essa iniciativa para o investimento e o emprego tinha uma dimensão muito limitada, 0,8% do PIB, 1,3 mil milhões de euros, portanto, quando a meta europeia estava situada muito acima. Bom, esta fase, digamos, a fase económica, baseada em planos de políticas orçamentais expansionistas, teve uma duração curta, apesar de tudo, porque logo no início de 2010 se considerou que era preciso interromper essa fase expansionista da resposta europeia, substituindo-a por medidas urgentes de consolidação orçamental. Enfim, que era o que estava em causa era o euro, sobretudo com os acontecimentos que se desenrolavam na Grécia, o que estava em causa sobretudo era o euro, e a crise do euro era um problema de raiz orçamental, de descontrole orçamental num conjunto de países. A resposta tinha que ser de consolidação orçamental em ritmo acelerado. E, portanto, esta fase orçamental iniciada numa famosa noite em que reúne os ministros das Finanças do Eurogrupo e que toma a decisão por interromper subitamente todas as políticas orçamentais e estes programas expansionistas e substituí-los por um travão às quatro rodas orientado para a consolidação orçamental. Os historiadores do futuro dirão exatamente o que é que aconteceu nessa reunião dos ministros das Finanças da zona euro. Não creio que neste momento tenhamos a informação toda a esse respeito. O que é certo é que, imediatamente e automaticamente em Portugal, esta viragem se manifestou-se no PEC 1. O PEC 1, aprovado em 6 de março, ou anunciado em 6 de março de 2010, portanto, muito poucas semanas depois desta viragem europeia, que previa já uma redução do déficit muito substancial, 5,5 pontos percentuais do PIB, 8 mil milhões de euros até 2013, para chegar a 2013 em 2,8% do PIB. Era essa a promessa do PEC 1. E o PEC 1 não só incluía este programa de consolidação orçamental volumoso, 8 mil milhões de euros é obra, como incluía um programa de privatizações muito completo, muito detalhado, que não deixava de incluir o CTT e a TAP, por sinal, e que era para ser executado também nesse horizonte temporal 2010-2013. O que é certo é que este PEC 1 foi imediatamente seguido por um segundo PEC, como bem nos lembramos ainda, logo em 27 de abril, e um terceiro PEC em 29 de setembro, todos eles no mesmo sentido, e chegados ao início de 2011, no primeiro trimestre, o anúncio de um quarto PEC, que, como sabemos, não veio a não ser aprovado. E na sequência, e no quadro disto que os historiadores do futuro talvez possam descrever por fase orçamental ou alguma expressão melhor que eu não encontrei, o Programa de Assistência Económica e Financeira, o PAEF, anunciado a 3 de maio de 2011.
Bom, estas três fases, digamos assim, podem ser um bocadinho enganadoras no sentido em que há um aspecto há aspectos de continuidade entre todas elas, digamos assim, que a opção pela salvaguarda do sistema financeiro a todo o custo mantém-se ao longo dessas três fases, não é alterada. Aquilo que sofre flutuações muito marcadas são as políticas orçamentais entre o expansionismo e a consolidação. Há inversões muito rápidas dessas políticas. Bom, um ponto uma tese que é defendida, naturalmente contestável, mas que é defendida no relatório, é que existe continuidade na fase orçamental, isto é, a qualidade, talvez não tanta quantidade, mas a qualidade, a lógica das políticas entre PEC 1 e Programa de Assistência Financeira é a mesma, a lógica é a mesma. E, aliás, lendo o próprio plano de PEC 1, Plano de Estabilidade e Crescimento, encontramos formulações que claramente apontam para essa lógica que é de continuidade em todo esse período. Vemos frases como estas medidas de consolidação orçamental são uma condição necessária para o reforço da confiança e para um crescimento económico sustentado. Esta frase é toda uma doutrina. Em duas linhas temos toda uma doutrina. Temos a ideia de que a consolidação orçamental produz automaticamente confiança nos mercados financeiros e temos uma ideia ainda mais extraordinária do que essa, à luz do que, entretanto, aprendemos, que é de que essa consolidação é compatível com o crescimento económico sustentado. Bom, encontramos ainda também a ideia de que é preciso, além de combinar a consolidação orçamental com a correção dos desequilíbrios macroeconómicos externos, isto é, com medidas para promover a competitividade da economia portuguesa. E tudo isto remete para o capítulo que hoje em dia podemos descrever com a expressão deflação salarial ou desvalorização interna ou qualquer outra expressão desse género. Bom, e de facto, a lógica do programa de ajustamento, porque o programa de ajustamento tem uma lógica talvez com alguns problemas, mas tem uma lógica, foi esta, não é? Quer dizer, o programa de ajustamento que tem início, na realidade, em fevereiro de 2010, baseia-se na seguinte lógica, que talvez se possa resumir desta maneira. Portanto, há dois problemas. Há um problema de déficit e endividamento externo. Esse é um problema. E há um segundo problema de déficit e endividamento público. O problema de déficit e endividamento externo suscitava, sobretudo, a instituições internacionais como o FMI, um problema é que todas as intervenções interiores do FMI, orientadas para a correção de déficit e endividamentos externos, eu estou a falar do déficit da balança corrente, não é? Endividamento externo no sentido em que o Nuno Teles falou, todos esses programas de ajustamento eram baseados em desvalorizações cambiais, era um instrumento fundamental, não é? E, portanto, o problema que se punha nestas circunstâncias era como fazer um ajustamento externo à FMI sem recorrer à desvalorização cambial. E o FMI, quando teve que desenhar os programas para a Grécia, para a Irlanda e para Portugal, não estava propriamente desarmado para responder a esta pergunta, no sentido em que, por exemplo, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Olivier Blanchard, já em 2007 tinha escrito um artigo muito interessante que vale a pena visitar outra vez, em que punha este problema, como é que se faz um ajustamento, isto é, como é que se corrige o déficit do endividamento externo sem desvalorização cambial, num caso como o português. E claramente dizia, em alternativa, em relativa à desvalorização cambial, temos que fazer uma desvalorização interna. Consistindo a desvalorização interna numa redução dos salários nominais e numa redução dos custos fiscais do fator de trabalho. Portanto, este elemento de desvalorização interna tinha sido integrado na caixa de ferramentas do Fundo Monetário Internacional e foi daí repescado para o desenho do Programa de Ajustamento Português. O segundo problema, o segundo eixo do ajustamento, a correção do déficit de endividamento público. Portanto, a ideia de uma consolidação orçamental
assente no lado da despesa. Bom, o problema que estava por resolver, de certa forma, é a tensão entre estes dois objetivos. O objetivo de redução do déficit e do endividamento externo e o objetivo da redução do déficit e do endividamento público. No sentido em que se tendia a pensar, e aliás o Olivier Blanchard pensava isso em 2007, quando escreveu o artigo, que havia algum conflito entre estes dois objetivos. Uma redução do déficit orçamental, uma política contracionista muito forte, podia ter como implicação uma quebra do crescimento muito acentuada e conflituando com a possibilidade de recuperação económica que a consolidação orçamental pressupõe. Mas, entretanto, ganhou grande influência trabalhos de dois autores italianos, o Alesina e a Silvia Ardanha, que introduziram na caixa de ferramentas do FMI um novo objeto chamado austeridade expansionista. E, basicamente, a ideia consistia em defender a seguinte construção mental de que uma consolidação orçamental, ao contrário do efeito recessivo que os keynesianos estavam habituados a pensar, pelo contrário, poderia ter um efeito expansionista através do aumento da confiança dos investigadores, precisamente a confiança a ser mobilizada para aqui. Bom, e o que é certo é que este instrumento na caixa de ferramentas do FMI permitia resolver, pelo menos cognitivamente, o conflito entre desendividamento externo e desendividamento orçamental e procurar por aqui uma solução. E a influência destes economistas é de tal ordem que foram convidados a participar numa reunião do Conselho Europeu. É uma coisa extraordinária, descobri outro dia, devem ser provavelmente os únicos economistas convidados alguma vez na vida da União Europeia a participar numa reunião do Conselho Europeu. Isso aconteceu em 2010. Bom, o que é certo é que estamos a sair do programa de ajustamento, não é? Portanto, é o momento apropriado para fazer balanços, e balanços que não têm que ser complicados. O balanço mais simples de todos, apesar de tudo talvez instrutivo, é comparar os objetivos iniciais com os resultados produzidos. E essa comparação talvez não é surpresa para nós. Nós tínhamos, relativamente ao crescimento, tínhamos uma previsão de recessão de 2% em 2011, 2% em 2012, de acordo com a previsão do orçamento, teríamos crescido em 2011 1,2%, o PIB teria aumentado 1,2%. Ao contrário disso, tivemos uma recessão nestes 3 anos, que é praticamente o dobro da que estava prevista. Na taxa de desemprego, nunca passaríamos acima de 13% de taxa de desemprego. Estamos agora a sair do nível dos 17%, um erro de previsão que não deixa de ser importante. Mas mais curiosamente, nos saldos orçamentais, à exceção de 2011, em que o saldo orçamental, por efeito, aliás, de uns fundos de poupança, de uns fundos de pensões transferidos para o Estado, foi inferior ao previsto. No conjunto dos anos, os saldos orçamentais também não andaram muito perto dos que estavam inscritos na previsão inicial do memorando. E, sobretudo, um grande desvio de previsão no que diz respeito à dívida pública em percentagem do PIB. Falta ali o número de 130% do PIB correspondente a 2013, é nisso que estamos. Estaríamos, neste momento, de acordo com a previsão, em 115% do PIB, estamos em 130%. E, no conjunto desta bateria de indicadores, um resultado que pode ter uma leitura positiva, que é o da balança corrente. De facto, um enorme desvio também, mas desta vez um desvio por defeito, o ajustamento da balança corrente. Aliás, como noutros processos anteriores de intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal, surpreendeu os próprios membros da Troika, o que faz sentido se também tivermos em conta
que a própria recessão foi mais profunda do que eles tinham previsto e, portanto, esta correção do déficit externo foi conseguida à custa da contração das importações, sobretudo. Bom, e, portanto, deste ponto de vista da comparação simples entre metas e resultados, eu creio ser muito difícil argumentar que este tipo de lógica funcione no mundo real, mas de outros pontos de vista, apesar de tudo, talvez ainda seja possível defender que existe uma tendência para a confiança dos mercados traduzirem taxas de juros mais baixas, existe uma tendência para as taxas de crescimento deixarem de ser tão negativas como até agora o foram. Tudo isto está sujeito ao teste da vida. Vamos ter esse teste durante o ano que está corrente e durante esse ano vamos ter mais oportunidades de nos encontrarmos para continuar a avaliar a adequação entre metas e resultados. Obrigado.